a eles, são chamados de os ais, que nós vamos citar já agora mesmo. É um dos antecedentes ao discurso do Monte das Oliveiras, importante. Mas esse mesmo rei que faz as imprecações, antes de fazê-las, ele chora na sua última visão de Jerusalém. O rei, hosana ao rei que vem em nome do Senhor, ele chorou quando viu a sua Jerusalém. Tal era o seu estado de corrupção, de prostituição, de adultério espiritual, de degeneração. Então, o verso 42, onde estamos, Lucas 19, 42, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isso agora está oculto aos teus olhos. Então, esse é o primeiro antecedente que é importante que os irmãos observem, para chegarmos àquelas 4 notas importantes, exortativas do Senhor, que trazem uma mensagem solene, sublime, para os nossos corações nesses dias que antecedem a vinda do nosso Senhor Jesus. Então está aí o primeiro antecedente, o rei que chora à vista de Jerusalém e que tem um clamor, uma exclamação, um diante do seu Deus, do seu Pai. Segundo antecedente ao discurso do Monte das Oliveiras são, então, as imprecações, ou os ais. Então, se você tem acesso aí à sua Bíblia, abra em Mateus 23, e você vai ver que nesse capítulo nós temos 7, talvez 8 ais contra os escribas e fariseus. Por que dizemos talvez 8? Porque se você está com sua Bíblia e olhar o verso 13, você vai ver o primeiro ai. Mateus 23, 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Veja o verso 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Agora observe que este verso, na tradução Revista Atualizada de Almeida, ele está entre colchetes. Isso significa que ele não consta em todos os manuscritos originais. Então, podemos dizer que esse verso poderia fazer parte do texto selecionado para a tradução, o texto original selecionado para a tradução ou não. No caso da tradução de Almeida, ele está incluído. Então, se você contar aqui, se você tem aí a tradução Revista Atualizada, você vai contar 8 ais. Então, veja o verso 13, 14, 15, 16, vá seguindo aí, se você tem a Bíblia. Depois você tem o verso 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Depois você tem o verso 25, e então o 27 e, finalmente, o 29. Então, contados todos, inclusive o verso 14, cujo versículo está entre colchetes, pelo motivo que já explicamos, nós temos 8 ais. Então, aqui está o segundo antecedente ao discurso do Monte das Oliveiras. Então, primeiro, vamos lembrar, o rei vê a cidade, chora e faz um lamento. Se conheceras ainda hoje o que é devido à paz. Irmãos, há 2 registros apenas do nosso Senhor Jesus chorando no Novo Testamento. Você sabe que ele chora na morte de Lázaro e ele chora quando vê Jerusalém. Possivelmente, nosso Senhor também tenha chorado no jardim do Getsemane. Se nós entendemos que Hebreus 5, versos 7 e 8 se referem ao Getsemane, e assim eu entendo, tendo oferecido com forte clamor e súplicas, orações com lágrimas, àquele que o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então, esse texto se refere ao Getsemane, e ali é dito que o Senhor ofereceu esse clamor a quem o podia livrar da morte com lágrimas. Mas as narrativas literais e explícitas são apenas essas de o choro do Senhor no sepultamento de Lázaro, quando Lázaro já estava sepultado, e nosso Senhor, então, chega a Betânia, e o choro do Senhor quando ele vê Jerusalém.
duas vezes. Chorando pelo seu amigo que ele amava e chorando pela cidade que ele amava. Então, o segundo antecedente, conforme estamos falando, são os ais. Agora, irmãos, já aqui de início, una os dois antecedentes. Nosso Senhor era qualificado para fazer essas imprecações, aliás, ele era o único qualificado de proferir esses ais, porque ele era o rei que chorava ou que chorou sobre Jerusalém. Nenhum outro estaria qualificado para dizer esse ai para os escribas e fariseus. Somente o nosso Senhor, com seu coração unido a essa santa cidade, amava essa santa cidade. Ali estava o testemunho de Deus. Ela não era mais o que ela deveria ser. Então, o rei que lamenta, o rei que diz o rei que chora, é o rei, então, que está qualificado para fazer as imprecações, ou os ais. E qual é